Eu sou o Amílcar Correia e este é o P24. Estados Unidos ameaça o Irão, China alerta para o aventureirismo militar. I hope they make a deal. Os Estados Unidos da América enviaram para o Golfo Pérsico uma frota maior do que aquela que tinham enviado para a Venezuela quando do rapto de Nicolás Maduro. E o Presidente dos Estados Unidos voltou a ameaçar o Irão e disse esperar que a República Islâmica se sente à mesa para negociar um acordo sobre o seu programa nuclear. Os Estados Unidos querem que o Irão termine de vez com este programa nuclear, permitindo a entrada de peritos da ONU e dando a gestão do seu urânio enriquecido a um país terceiro. Mas também querem acabar com a capacidade iraniana de disparar mísseis de longo alcance e remover o seu líder supremo Ali Khamenei. No início deste mês, Trump mostrou-se disposto a intervir e disse que a ajuda estava a caminho, em resposta à repressão das autoridades sobre os iranianos que participaram em manifestações em massa contra a liderança do país. Mas os Estados Unidos vão mesmo atacar o Irão e, se isso acontecer, que efeito terá esse ataque na região e como reagirá a China? Pequim alertou contra o aventureirismo militar dos Estados Unidos. O uso da força não resolve os problemas, disse o embaixador chinês na ONU. Tiago André Lopes, professor de Estudos Asiáticos e Diplomacia na Universidade de Lusíada do Porto, é o convidado do P24 quando se fala do Irão. Bem-vindos ao P24, o seu dia começa aqui. Tiago André Lopes, bem-vindo mais uma vez e novamente para falar de Irão, com toda a propriedade. Os Estados Unidos enviaram para o Golfo Pérsico uma frota ainda maior do que aquela que enviaram para a Venezuela. Há aqui uma espécie de tentativa de replicar o que aconteceu na Venezuela. A ameaça pode transformar-se num ataque e numa nova guerra ou ser apenas uma forma de pressão? É bastante questão e obrigado por mais um convite. Eu acho que nesta fase nós não é possível ter certeza, ou seja, é verdade que por um lado, do ponto de vista posicional, os Estados Unidos estão a colocar muitas forças na região e sabemos agora que mais um porta-aviões vai a caminho do Mar da Arábia e portanto mais um barco de grandes dimensões que está a caminho e que vai obviamente dar uma vez mais ideia de musculatura militar e de uma vontade de fazer isto, portanto isso é importante, mas por outro lado os Estados Unidos têm depois o problema de ter os parceiros regionais muito reticentes e a mexerem-se. Arábia Saudita, Emirados Árabes Unidos, Turquia, Índia, Paquistão, estão todos a tentar dizer aos Estados Unidos que ainda há espaço para diplomacia. A Índia teve um dos seus emissários no final desta semana, na quinta-feira, a fazer diplomacia preventiva, como eles lhe chamaram, em Teherão e a pedir a Teherão que venha para a mesa negocial. A Turquia fez a mesma coisa do lado dos Estados Unidos, pediu aos Estados Unidos que não entre já em modo vamos atacar, e mesmo do lado de Israel não é assim tão clara a vontade do ataque nesta fase. Israel está nesta fase a discutir o seu orçamento de Estado, ainda não o aprovou a 100%, tem uma série de fissuras no governo, e portanto o ataque podia ter um efeito negativo e por isso eu acho que, havendo a janela de oportunidade que ela existe, não é garantido que o ataque aconteça, porque os efeitos do ataque neste momento são difíceis de mensurar. Sim, isso é um bom ponto. A Arábia Saudita e os Emirados Árabes Unidos não estão dispostos a permitir que os Estados Unidos utilizem o espaço aéreo, o território ou as bases para o ataque ao Irão. Têm tentado e conseguiram atrasar um eventual ataque. Como é que pode ser a reação dos países desta região face a um ataque de Trump, caso ele não dê ouvidos às consequências que pode ter naquela área? Um eventual ataque contra os aviões da Arábia Saudita e dos Emirados Árabes Unidos pode empurrar estes países cada vez mais para o abraço com a China. E, portanto, a aproximação à China, não esquecer que esta região é essencial, por exemplo, para o crescimento dos BRICS. Esta região é essencial para o eventual crescimento da Organização de Cooperação de Xangai. Portanto, com tudo isso a acontecer, um ataque seria uma espécie de volte-face, tal como Israel foi obrigado a acabar com a guerra dos 12 dias com o Irão, por causa do ataque ao Qatar o ano passado. Um ataque ao Irão podia ter o efeito de congelar ou até reverter as relações diplomáticas de Washington com os parceiros locais. Porque a grande diferença, desde há 3 anos para cá, é a entrada da China diplomática no Médio Oriente. Quando a China entra, coloca a Arábia Saudita e o Irão a conversarem, começa a alterar relações de poder no Líbano, começa a aproximar-se do Iraque. Nós temos aí uma configuração que permite aos países árabes pela primeira vez em décadas terem uma alternativa viável. Diplomaticamente, se quiserem descartar os Estados Unidos como parceiro, tem agora a China como uma alternativa. E isso não existia até há pouco tempo atrás. E eu acho que isso também pesa no cálculo de Washington, para além de todas as questões internas como Minneapolis e uma série de outros assuntos, pesa muito o facto de Washington perceber que um ataque, se não for muito bem direcionado,
muito cirúrgico e de efeitos muito limitados, um ataque mediático e não propriamente um ataque militar, isto pode ter um efeito reverso. Basta ver que na quarta-feira à noite, e para já isto não está resolvido ainda, Donald Trump fez um aviso ao Iraque de que se o Iraque escolher o presidente al-Maliki, que o Iraque poderá vir a ser punido por essa escolha. Isto é interferência direta com questões domésticas. Porquê? Trump tem medo que o Iraque escolha um presidente que é pró-iraniano. E escolhendo um presidente pró-xiita, pró-Irão, perde mais um aliado de peso num eventual ataque ao Irã. Portanto, com tudo isto a pesar, o ataque poderia ter aqui o efeito positivo apenas para um ator que é a China. Tiago, há aqui a incógnita chinesa. Pequim alertou nas Nações Unidas para o aventureirismo militar, com o argumento de que o uso da força não resolve tudo. Só olhando para o caso venezuelano, os Estados Unidos podem ser tentados a fazer o mesmo, que é um bloqueio marítimo contra o Irão para impedir a exportação de petróleo para a China, que é destino de 80% da sua produção. A China não atuou no caso do rapto de Maduro e manteve-se em silêncio. O que é que pode fazer agora para ajudar o aliado iraniano? Se é que está disposto a fazer alguma coisa. Tem duas questões. A relação Irão-China e China-Irão, ela é muito assimétrica. O Irão precisa muito da China porque já não tem muitos mercados a quem vender a sua energia. A China tem uma relação estratégica com o Irão, mas o Irão é um parceiro que não é indispensável. E, portanto, nesse aspecto, uma eventual mudança de regime que não implicasse um corte de relações económicas com o Irão no regime seguinte, para a China não é propriamente um problema. A China não tem propriamente uma grande afeição a este regime. O que tem é uma relação de mútuo interesse. Portanto, isso é importante ficar claro para não se achar que a China está presa emocionalmente a este regime. Não é verdade que o esteja. Há uma necessidade de fontes de energia. A Rússia sozinha não permite diversificação. O Irão dá-lhe essa diversificação. Agora, a China também é verdade que não agiu no caso da Venezuela porque tinha questões internas que agora vieram a lume, como a questão dos generais que estariam a planear um golpe contra Xi Jinping, uma purga interna em curso dos altos quadros do exército. Portanto, a China esteve num processo de reorganização interna que parece estar quase terminado. Ele ainda não está terminado porque a Comissão Disciplinar do Partido Comunista Chinês ainda não terminou. Eles avisaram há pouco tempo que ainda não terminaram com a reorganização, que é o termo que eles usam, do exército. Mas parece estar para o próximo terminado. Terminando esse processo, Xi Jinping ganha agora a capacidade para decidir autonomamente. Ele pode decidir o que quiser, à velocidade que quiser, porque o Comitê Militar Central, que tinha 9 figuras, está reduzido a 2. E, portanto, a capacidade de oposição a Xi Jinping neste momento é nula e isso dá-lhe uma maior capacidade de ação. Se a China vai de facto entrar com forças no terreno para contrapor um ataque norte-americano, não sabemos, mas sabemos uma coisa, e a Xinhua reportou isso há uns dias atrás. Alguns aviões saíram da China com destino a Teherão. Especula-se, não há provas disso, mas especula-se que alguns destes aviões poderiam ter, entre outras coisas, drones e antiaéreas. E a verdade é que hoje já saíram notícias de que o Irão terá recebido um carregamento de pelo menos 1000 drones de alta capacidade. Possivelmente vieram da China. Portanto, a China está a mexer-se para garantir a proteção do Irão e é isso que também torna o ataque ao Irão cada vez mais pernicioso de acontecer. Quanto mais tempo passar, mais tempo o Irão tem e tem no feito de organizar a sua defesa. A maior exigência americana será provavelmente a capitulação do regime, até pensando um pouco na forma como isso foi possível na Venezuela, mas coloca o Irão perante algo absolutamente inaceitável, que é ceder e abrir as portas a empresas americanas. Isso seria o fim da República Islâmica. Por outro lado, a alternativa parece ser a promessa de que vão retaliar com todos os meios possíveis. Aliás, há um cartaz na Praça Central de Teherão com a frase: quem se meio evento escolherá tempestades, com a imagem de fundo de um porta-aviões atacado e com sangue, com a bandeira americana. O que é que o Irão poderá fazer? Pode, por exemplo, recorrer ao bloqueio do Estreito de Hormuz? O Irão pode fazer várias coisas. Primeira questão, os mísseis do Irão têm capacidade para atacar as bases americanas nos tais países que disseram que não querem um ataque a partir das suas bases. Portanto, as primeiras vítimas colaterais, e seriam alvos legítimos do ponto de vista do direito internacional, seriam, obviamente, as bases americanas na Arábia Saudita, nos Emirados Árabes Unidos, eventualmente no Catar e noutros países da região. Portanto, será a primeira resposta. Depois também já sabemos, porque eles já se pronunciaram, por exemplo, o Hezbollah no Iraque ou o Hezbollah do Líbano, já disseram que um ataque contra o Irão os vai mobilizar também e será uma guerra aberta em múltiplas frentes e, portanto, e não esquecer que existem várias milícias pró-xiitas nestes países da região e, portanto,
há a possibilidade, ou destas milícias depois irem deslocando-se para o Irão, ou dois, de estas milícias fazerem ataques a interesses norte-americanos e eventualmente interesses israelitas nos vários países que compõem a região. E portanto nós podemos ter aqui um cenário de um conflito mais generalizado. Depois tem o outro lado, que é um ataque contra o Irão, não é garantido que vá levar à queda do regime, não é garantido que vá levar a uma substituição do regime e até pode endurecer o regime. Nós podemos ter a seguir figuras como Mohsen Araki ou Hassan Khamenei, que são figuras bastante mais tradicionalistas, bastante mais conservadoras, a substituírem-se ao Ayatollah. Porque as pessoas podem ter um pouco a ideia de que só há um Ayatollah, que é o Khomeini. Não é verdade, eles são pelo menos 140 que estão espalhados pelas várias províncias iranianas e que depois entre eles, no Conselho de Peritos, escolhem o seu chefe supremo, o Ayatollah supremo, o líder supremo. Portanto, o regime poderia sobreviver nesse aspecto. E a ideia, que entretanto curiosamente parece ter desaparecido um bocadinho do horizonte, de substituir o regime dos ayatollahs pelo regime da monarquia Pahlavi, também perdeu força, porque os norte-americanos perceberam que ela não é popular, que ela não ia conseguir fazer o que se propunha e que não há saudades no Irão da monarquia Pahlavi. O regime de Ali Khamenei ainda mantém alguma base de apoio social, apesar de tudo. Pode ser também contraproducente esta pressão norte-americana e um eventual ataque, porque poderá reforçar até o próprio regime. Concorda com isso? Exatamente, absolutamente. Aliás, nós vimos isso na Venezuela. Aquilo que permite a Delcy Rodrigues também sobreviver é uma espécie de elan que ela está a prazo a segurar a cadeira do poder para se eventualmente Maduro voltar ao poder, retomar a ele. E aqui seria o mesmo, portanto, um ataque que produzisse, até inclusivamente, o ataque pode produzir uma coisa que eu acho que os norte-americanos já perceberam. A morte do líder supremo seria encarada como uma forma de martírio. O martírio é a forma como o Ayatollah gostaria, em bom rigor, de morrer, porque por via do martírio ele tornar-se-ia imortal e tornar-se-ia uma fonte de inspiração para continuar o movimento e levaria a tal eleição de um sucessor mais conservador ou da mesma linha que a dele. E portanto, a morte por um ataque, ao contrário daquilo que é a percepção de que poderia levar o regime a colapsar, pode levar ao oposto, pode levar a um momento de galvanização social em torno do regime e legitimar logo a seguir um sucessor que seja tão ou mais conservador do que este, e duvido que a população reaja positivamente a um ataque externo que cause mortes e que cause destruição. Isso não vai dar popularidade aos Estados Unidos, isso não os vai tornar um parceiro desejado, vai apenas manter esta espécie de ódio permanente entre os dois países. Tiago, para acabar, eu já vi o argumento de que uma eventual crise do mercado energético poderia aumentar os preços dos combustíveis e esse aumento de preços preocupar profundamente o presidente dos Estados Unidos, porque isso poderia ser um fator de queixa, de reclamação por parte do seu eleitorado. Acha que isso pode acontecer? Pode, e eu acho que isso também está nos cálculos, ou seja, o medo de uma crise energética que leva ao aumento das despesas dos norte-americanos numa altura em que já arrancaram as intercalares nos Estados Unidos, é algo que os republicanos não podem arriscar. E, portanto, ter o cabaz mínimo mais caro, ter o preço de energia mais caro, tem dois efeitos. Prejudica Donald Trump, beneficia Vladimir Putin porque vende energia e portanto fica com mais capacidade de fazer uma espécie de restabelecimento da economia russa, beneficia os parceiros do Irão e portanto o único prejudicado seria o Ocidente, grosso modo, e os Estados Unidos em particular. Portanto, nesse aspecto eu acho que isso também pesa nos cálculos e é por isso que nós de repente vimos Donald Trump olhar para o Iraque é um produtor de petróleo também, daí a necessidade de manter um governo no Iraque que não seja demasiado próximo do Irão para não prejudicar as contas norte-americanas, porque in extremis, se houver uma crise de mercado, o Irão pode servir para aumentar cotas de produção e reduzir os preços rapidamente. Portanto, com estes imponderáveis, controlar o Iraque, controlar a Venezuela são essenciais, são chaves para um eventual ataque, mas não são suficientes tendo em conta a presença da China e os imponderáveis com relação aos aliados da região. Tiago André Lopes, obrigado por esta análise no P24 sobre a situação no Irão. Chama-se Streets of Minneapolis e é uma homenagem de Bruce Springsteen a Renee Good e Alex Pretty, dois cidadãos norte-americanos mortos por agentes do ICE, a polícia dos serviços de imigração e alfândegas dos Estados Unidos. A letra da canção faz referência ao rei Donald Trump e ao seu exército privado, o ICE. Saiba mais em público.pt. Obrigado por ouvir o P24. Voltamos amanhã.
Para não perder os novos episódios, subscreva este podcast do Público na sua aplicação preferida. Para além deste programa, há mais para descobrir em público.pt/podcasts. O Público fica no ouvido.